Olá, sejam todos e todas bem-vindas ao nosso canal Alice Crochet Bags. Eu sou a Luciana, professora de crochê aqui do canal. Se você não é inscrita na nossa página, já aproveita para clicar no sininho aqui abaixo e se inscrever para não perder demais tutoriais que eu postar por aqui. Hoje eu trago um passo a passo dessa bolsa que eu chamei ela de Bag Mag. Para quem não sabe, eu já tenho a versão menor lá no nosso canal do Instagram, que eu vou deixar aqui para você conferir o passo. A Bag Mag é uma bolsa super econômica, com apenas um rolo de fio de malha prêmio de 25 milímetros de 270 gramas. Eu utilizei apenas 207 gramas para fazê-la. Sobrou aqui 63 gramas de fio, que você também poderá utilizar aí para fazer um chaveiro, um tassel, aí usa a sua criatividade. Eu fiz aqui um chaveiro de boquinha também, que deixou ela super estilosa. Usei a cor vermelha, porque é uma cor complementar aqui do verde, e deu todo o charme e sofisticação para essa peça. Essa peça ela é feita toda em ponto baixo, sem fechamento de carreira. Então, se você é iniciante, você vai conseguir acompanhar a videoaula. Então, fica aqui nesse vídeo e vamos aprender a fazer a Bag Mag. Pegue a sua agulha, o seu fio e vamos crochetar a Bag Mag. Vou deixar a lista completa de materiais aqui na legenda do nosso vídeo. Vamos ao nosso projeto. Começo aqui fazendo a minha laçada inicial, colocando a minha agulha por baixo do fio, dou aqui aquela giradinha e já faço aqui uma correntinha. Então, eu já iniciei com uma correntinha, nós vamos fazer um total de 14. Então, temos uma, vamos fazer 14. 2, 3, 4, sem apertar muito, tá? 5, 6, 7, 8, 9, vai ajeitando, tá? 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu fiz aqui 14 correntinhas. Fiquei aqui com uma medida aproximada de 12 centímetros. Agora, nós vamos trabalhar nesses elos que se formaram aqui em cima da nossa correntinha. Então, nós estamos com essa laçada na agulha, é que essa aqui de baixo pertence a essa, ó. Aqui na próxima, atrás dela, tem um gominho, ó. Tá vendo aqui atrás? Aqui nós já vamos colocar o nosso primeiro ponto baixo. Nós vamos fazer agora um total de 6 pontos baixos, pegando nesse elo de trás, ó. Então, já fiz um, vou aqui no próximo gominho, 2, vamos fazer 6 pontos baixos. 3, pegando somente no gominho. 4, 5 e 6. Fiz 6 pontos baixos, ó. No próximo ponto, nós vamos fazer um aumento, pegando aqui no gominho. Então, nós vamos colocar a nossa agulha aqui dentro do gominho, ó. E nós vamos trabalhar 3 pontos baixos aqui dentro. Então, eu já fiz um, dentro do mesmo ponto mais um ponto baixo, e dentro do mesmo ponto mais um ponto baixo. Então, aqui eu fiz um aumento, eu fiz 3 pontos baixos dentro do mesmo gominho, tá? Dentro da mesma argolinha. E aqui eu já marco esse pontinho aqui do meio, tá? Ó, já pego esse pontinho aqui do meio e já marco ele, ó. Aqui no meio, ó. Já marquei esse pontinho no meio, tá vendo? Ó, um, esse do meio eu marquei, aqui é o terceiro. E agora eu volto fazendo mais 6 pontos baixos novamente, pegando aqui dentro da argolinha novamente, ó. 6 pontos baixos. Um. Nós vamos crescer a carreira de ponto em ponto, tá? Ó, então, 2, 3, 4, ó, fica bem escondida aqui, tá vendo? Essa laçada aqui, ó, fica bem aqui, essa daqui, ó, 5. E a última é essa daqui que nós fizemos a laçadinha, tá? Nós vamos pegar ela, ó, vamos pegar essa laçadinha aqui. Então, eu fiz aqui 6 pontos baixos, ajeito essa daqui pra não ficar um buraco nessa laçadinha. Então, eu trabalhei aqui 6 pontos baixos, um aumento, marquei o ponto do meio, ó, deixei marcado o ponto do meio, e mais 6 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a correntinha de subida, virar a nossa peça, e nós vamos trabalhar pegando as duas laçadas da corrente agora. Então, eu tô com essa laçada na agulha, aqui embaixo, já no primeiro ponto aqui embaixo, eu já pego as duas laçadas da agulha e já começo fazendo ponto baixo. Aqui nós vamos iniciar com 7 pontos baixos antes de chegarmos no aumento. Então, nós já fizemos um ponto baixo. Vou no próximo pegando as duas laçadinhas, dando a alturinha do ponto, ó. 2, no próximo, tá vendo? Eu peguei as duas laçadinhas, ó. 3, 4, 5, 6 e 7, ó. Cheguei aqui,
onde tá o marcador. Ó. Fiz 7 pontos e cheguei no marcador. Sempre no marcador nós vamos fazer o aumento, tá? Então, vamos tirar aqui o marcador e vamos colocar aqui 3 pontos baixos aqui dentro, pegando aqui as 2 laçadas novamente, tá? Ó, pega as 2 laçadas e aqui dentro dessas 2 laçadas, ó, dentro da mesma corrente, nós vamos colocar 3 pontos. Quando nós colocamos 3 pontos aqui, nós estamos fazendo um aumento, tá? 1, 2 e mais um, 3. Então, eu fiz 7 pontos baixos e um aumento, sempre marcando o pontinho do meio, ó. Pega aqui o pontinho do meio, ó. Quando nós fazemos 3 pontos, esse do meio você marca. Um do meio marca e aqui é o terceiro, tá dentro da mesma correntinha, tá? Fiz 3 pontos aqui. E volto novamente fazendo 7 pontos. Sempre vai ter a mesma quantidade de um lado e de outro, tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, já vai dando a altura certinha do ponto, tá, ó, 6 e 7, ó, tá vendo? Aqui é o último pontinho aqui em cima, sempre pega ele, não esquece, tá, ó. Então, o que que eu fiz novamente? Fiz 7 pontos baixos, um aumento e 7 pontos baixos. Nosso aumento sempre vai ser aqui no meio, tá? Sempre aqui no meio, tá vendo que tá ficando bem fechadinho, né, ó. Vamos fazer a correntinha de subida, virar aqui a minha peça e agora nós vamos trabalhar 8 pontos baixos antes de chegar no aumento. Então, aqui já no primeiro ponto, ó, aqui embaixo, ó, nesse primeiro ponto, nós já iniciamos aqui com um ponto baixo. Vamos fazer um total de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu fiz 8 pontos baixos antes de chegar no marcador. Perceba que eu tô crescendo um ponto para cada carreira, tá? Na primeira eu comecei com 6, depois 7, aqui já tô com 8 pontos baixos aqui. E aqui onde tá o marcador, sempre nós vamos fazer o aumento, tá? Porque aqui nós estamos trabalhando o aumento no meio da peça. Então, já tira o marcador e se você quiser, depois já marca ele, tá? Então, vamos fazer 3 pontos baixos aqui dentro, ó. Já fiz um dentro do mesmo ponto, 2 e 3, mais um aumento. Marca o ponto do meio, tá? Sempre marca o do meio, porque aqui você já sabe que é o aumento. E volta fazendo novamente 8 aqui. Sempre vai dar certinho os dois lados, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ó. Cheguei aqui com 8. Tá vendo, ó? Dá certinho. Novamente, correntinha de subida, vira a peça e vamos novamente fazer agora 9. Pegando aqui já na primeira e vamos começar com 9. 9 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Fiz 9 pontos baixos, ó, tá? E aqui cheguei novamente no aumento. Vamos tirar o marcador e fazer 3 pontos aqui no meio. Essa é uma bolsa bem gostosa de fazer, bem facinha, tá? Se você é iniciante, você vai conseguir fazer, tá? Com calma aí. Coloca sempre aqui, ó, marca sempre o meio para você não se perder. Se você tiver habilidade, não precisa marcar, tá? Saber que aqui é o ponto do meio, aí não precisa, mas como às vezes você tem iniciante, né? Iniciante é bom colocar aí o marcador. Então, volto novamente agora com 9 aqui. 1, 2, sempre dando a alturinha do ponto, tá? Ó, 3, ó, sempre dá altura. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Fiz 9 pontos baixos aqui, 9 para cada lado e um aumento no meio. Correntinha de subida, vira o trabalho e vamos novamente agora, só que agora nós vamos fazer 10, tá? Vamos fazer 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Fiz 10 pontos baixos, um aumento aqui no meio agora.
tira o marcador e faz 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto. 1, 2 e 3. Marca o ponto do meio, já marca aqui o pontinho do meio e volta com os 10. Sempre vai ter a mesma quantidade, tá? Ó, tem que sobrar 10 aqui também. Vamos fazer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Fizemos 10 pontos baixos, ó. Olha como é que ela tá ficando, ó. Tá ficando certinha. Vamos fazer mais essa carreira juntos. Vamos fazer a correntinha de subida, virar aqui o trabalho e vamos novamente fazer pontos baixos aqui. Agora nós vamos fazer um total de 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Cheguei novamente aqui no marcador, tá? Tiro o marcador, faço 3 pontos dentro do mesmo ponto, um aumento, 3 pontos baixos aqui dentro, 1, 2, 3. Marca o ponto do meio, tá? Sempre marcando aqui o pontinho do meio. E agora nós vamos voltar fazendo aqui os 11 novamente. Sempre vai ter a mesma quantidade, tá? Sempre confere aí pra ver se você não tá pulando ponto, porque você pular ponto aí não vai dar certo. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tá? Então, eu fiz 11 pontos baixos para cada lado e um aumento no meio. Nós vamos trabalhar assim até chegarmos aqui em 14 pontos baixos, tá? Então, na próxima carreira, nós vamos fazer, sempre fazendo a correntinha de subida a cada troca de carreira, não esquece, tá? Vira o trabalho. Agora, nessa carreira, nós vamos trabalhar 12 pontos baixos, um aumento. E 12 pontos baixos. Na próxima carreira, correntinha de subida, 13 pontos baixos, aumento, 13 pontos baixos, correntinha de subida. 14 pontos baixos, aumento e 14 pontos baixos, tá? Então, nós vamos trabalhar até chegarmos em 14 pontos baixos, aí nós já voltamos para fazer aqui a parte do meio da nossa bolsa. Finalizamos aqui a nossa base na parte da frente, tá? Finalizei aqui com 14 aqui pontos baixos, um aumento, 14 pontos baixos. Então, 14 para cá, mais 14 para cá, 28 com mais 3, 31 pontos. Nós temos 31 pontos nessa carreira. Deixa eu medir aqui para vocês. Ela ficou medindo aqui, ó, mais ou menos aqui, se eu medir aqui na parte da maior, 22 centímetros, ó, 22 centímetros. E aqui na altura, no meio, ela ficou mais ou menos 14 centímetros aqui de altura. Vou mostrar aqui pra vocês. 14 centímetros de altura. Então, se você quiser continuar aí com os aumentos para ficar maior, é só você ir aumentando. Então, na próxima carreira 15, na próxima 16, 17, até o tamanho que você quiser, tá? Aqui eu achei que ficou um tamanho bom pra nossa peça, tá? Se você quiser, aí é só continuar aí com os aumentos. Senão, nós vamos trabalhar aqui conforme eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, agora, nós vamos trabalhar a parte do fundo da nossa peça. Então, vamos fazer a correntinha de subida, virar a nossa peça. Agora, nós vamos trabalhar pegando no meio da corrente, tá? Nós não vamos pegar na corrente inteira, vamos pegar aqui no meio para fazer o fundo. Então, aqui, ó, eu tô com essa laçada na agulha. Ao invés de eu colocar aqui embaixo, pegar as duas laçadas, vou colocar aqui no meio da corrente, ó, pegando somente uma laçadinha. E vou voltar agora fazendo pontos baixos. Nós vamos fazer um total de 31 pontos, que é o que nós temos aqui na base, tá? Ó, 1, 2, pegando no meio da corrente, ó. Vou pegar aqui no meio da laçadinha, ó, no meio, aqui, ó. Tá? Ao invés de pegarmos aqui, como nós estamos fazendo, vamos pegar aqui no meio, tá? Então, nós vamos voltar aí com 31 pontos até o último ponto lá. Ponto sobre ponto. Aqui eu tô pelo lado avesso da peça, tá? Já iniciei aqui pelo lado avesso da peça, tá? Como que eu sei que é o lado avesso? Aqui onde tá esse fiozinho, tá vendo que esse fiozinho tá pra cima?
Aqui é o lado avesso, e essa aqui é a parte da frente, ó. Quando o fiozinho fica pra lá, é a parte da frente. Quando o fiozinho fica pra trás, é a parte do verso da peça, tá? Então, vamos voltar aqui fazendo 31 pontos, pegando aqui no meio da laçada, ó. No meio da laçadinha, ó. Entra aqui no meio da laçada e faz aí seus pontos baixos, tá? Vamos fazer 31 pontos baixos agora. Aqui nós já estamos iniciando o fundo da nossa bolsa, tá? Ó, nós vamos virar depois e vai ser o fundo da bolsa. Ó, pra cá, tá vendo? Então, volta aí fazendo 31 pontos baixos até o último pontinho lá. E nós vamos fazer a próxima carreira também. Essa é uma bolsa bem gostosinha de fazer, bem fácil. Só precisa ter atenção na hora da contagem dos pontos, tá? Você não pode pular nenhum pontinho, porque senão fica torta. Um lado vai ficar com uma parte com mais pontos e a outra com menos pontos. Aí fica feia, né? Não vai dar certo. Então, sempre procura aí, se você é iniciante, colocar o marcadorzinho no meio lá para você não se perder, tá? E vai sempre conferindo as carreiras se estão todas iguais. De um lado tem que ter a mesma quantidade de ponto da outra. Ó, cheguei aqui no último, tá? Ó, fiz 31 pontos baixos aqui nessa carreira, tá? Ó, 31 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a correntinha de subida, virar a peça. Ó, agora, nós estamos aqui pelo lado da frente, ó. Vamos mostrar aqui pra vocês. Tá vendo que tá aqui o nozinho, ó? Aqui é a parte da frente da nossa peça. Então, nós vamos voltar agora a trabalhar pela frente. Nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar a nossa agulha aqui no meio, ó. No meio da laçadinha. E vamos fazer novamente 31 pontos, ó. Pegando no meio da laçadinha. Aí vai ficando com esses gominhos aqui. Tá vendo que vai ficando com esses elos aqui, ó? 2, ó. Vamos fazer então até o final da carreira aqui. 31 pontos baixos. Tá? Só pegando aqui no meio. Até aqui no último, tá? Então, faça aqui 31 pontos baixos até chegar aqui. Quando chegar aqui no último ponto, ó, sempre tem esse aqui do canto. Não esqueça de pegar ele aqui no canto para não faltar ponto, tá? Então, eu fiz a segunda carreira aqui com 31 pontos baixos. Vou fazer a correntinha de subida, virar aqui a minha peça e vamos iniciar novamente a próxima carreira. Aqui eu tô fazendo a terceira carreira, pegando sempre aqui no meio da laçadinha, tá? Vamos voltar fazendo mais 31 pontos baixos nessa carreira. Nós vamos fazer um total de 6 carreiras, tá? Nós já estamos iniciando aqui a terceira carreira e nós vamos fazer mais 3 carreiras de 31 pontos baixos. Vamos finalizar essa daqui juntas para ficar mais fácil, tá? Você pode fazer o tamanho que você quiser, tá? Eu sugiro aí para você fazer 6 carreiras. Mas se você quiser que o seu fundo fique um pouquinho maior, é só você fazer mais carreiras, tá? Aumenta aí o tanto de carreiras que aí aumenta o fundo da sua bolsa. Então, aqui nós estamos fazendo a terceira carreira de 31 pontos baixos. Tá vendo que ela já vai ficando, ó, com esse, ficando aqui a parte do fundo, ó. Tá vendo? Aqui a parte do fundo da bolsa. Então, vamos fazer aqui a terceira carreira. Sempre pegando no meio, aqui nós estamos trabalhando no meio, tá? E não esquecendo de pegar o último pontinho da carreira, porque às vezes fica escondido, aí a gente esquece de pegar ele, aí uma carreira fica aí com 30, outra com 31, não dá certo. Então, vamos terminar aqui a terceira carreira juntas. Ó, estamos chegando aqui no último, ó. Tem esse daqui, ó, e aqui o último tá aqui, ó. Tá vendo que ele fica escondido? Às vezes a gente pensa que não precisa pegar ele, ó. Tá vendo ele aqui? Pegue ele também. Então, já fiz a terceira carreira de 31 pontos baixos, subo a correntinha e faço aqui a quarta carreira. Nós vamos fazer um total de 6 carreiras, tá? Então, vamos fazer mais 3 carreiras aí de 31 pontos baixos, pegando sempre aqui no meio da correntinha. Trabalhamos aqui 6 carreiras, ó. O fiozinho ficou aqui pra dentro, tá vendo essa parte do fiozinho? Nós estamos aqui, ó, agora, nós vamos iniciar a carreira do verso, tá? Ó, aqui, ó. Aqui é a parte da frente, com o fiozinho pra lá. Tá vendo que esse fiozinho aqui fica pra cá, ó. Fica com esse lado pra cá, é a parte da frente, tá? Ó, assim é a parte da frente.
E agora nós vamos voltar para fazer o verso. Sempre procura ajeitar a tua peça, tá? Porque como é fio de malha, procura não apertar muitos pontos para não ficar repuxada, tá? Nessa parte aqui, senão ela fica muito repuxada. Então, procure não apertar muito os seus pontos, tá? Então, eu vou medir aqui o fundo para vocês, quanto que ficou. 6 carreiras, ó, trabalhando aqui, ó, tá vendo que essa parte ficou aqui pro fundo, ó, tá vendo? Essa partezinha aqui, ó. Aqui mais ou menos, aqui, ó. 7 centímetros aqui o meu fundo, tá? Deixa eu ver certinho aqui, ó. A parte daqui, a partir desse gominho aqui é 7 centímetros, ó. Tá? E se você quiser o seu fundo maior, é só aumentar aí. Mas eu achei que 7 centímetros ficou um tamanho bom aí pra fazer o fundo de bolsa, tá? Aí depende aí como que você quer fazer. Então, aqui eu trabalhei 6 carreiras. E agora nós vamos iniciar aqui a parte do verso, tá vendo? Quando nós viramos pra cá, ó, nós já vamos virar pro verso. Tá vendo? Vou mostrar aqui de novo pra vocês, ó. Aqui é a parte da frente. O meu fio de trabalho tá para esse lado, ó. O meu fio de trabalho tá para esse lado aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a parte da frente e aqui nós vamos virar, ó, para fazer a parte de trás agora. E vamos fazer as diminuições agora para fazer a parte de trás da bolsa. Então, vamos fazer a correntinha de subida, virar, né, para a parte de trás, ó. Estamos aqui para a parte de trás, ó, o fiozinho onde que tá. E agora nós vamos voltar fazendo, pegando as duas correntinhas, tá? Nós vamos voltar a parte de trás da bolsa. Então, aqui, ó, aqui no primeiro ponto, ó, primeiro ponto baixo, eu pego as duas correntes, e agora eu vou voltar pegando igual eu tava pegando aqui, tá? Para os dois lados ficar igual. Então, eu vou pegar aqui ó, as duas laçadinhas da corrente e vou iniciar fazendo pontos baixos. Peguei aqui, fiz um ponto baixo, vou na próxima, pego as duas laçadas da corrente, faço o segundo ponto baixo. Nós vamos fazer um total de 14 pontos baixos. 3, 4, pegando nos dois eixos da laçada, tá? Ó. 5, para ficar os dois lados igual. Porque aqui, ó, nós pegamos, aqui, ó, desse lado, nós pegamos aqui na frente da corrente. Depois aqui foi atrás da corrente, tá? Ó. Então, aqui nós estamos repetindo o que nós fizemos daquele lado. Então, nós estamos pegando agora as duas laçadinhas da corrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Procura não repuxar seu ponto, tá? Ó. 9, da altura, ó, para não ficar repuxado. 10, 11, 12, 13 e 14, ó. Fiz 14 pontos baixos aqui. Tá? Peguei dentro da laçada, nas duas laçadinhas. E agora, nós vamos fazer a diminuição. Se desse lado nós fizemos aumento, desse lado nós vamos fazer diminuições para ficar do mesmo tamanho, tá? Então, aqui, fiz 14 pontos baixos. Vou no próximo ponto, coloco a minha agulha pegando as duas laçadas do ponto e puxo o meu fio, só que eu não vou fechar esse ponto. Vou pular o próximo ponto. Esse ponto aqui eu vou pular ele, tá? Esse ponto, o próximo aqui, que é o ponto do meio que nós estávamos trabalhando, nós vamos pular. E vamos aqui pro próximo. Pegando as duas laçadas. Puxo o meu fio e eu fico aqui, ó, da alturinha, para não ficar repuxado. Fiquei aqui com 3 fios na agulha. E agora eu puxo os 3 fios de uma vez. Fazendo assim, não vai ficar buraco aqui no meio. Tá vendo que não ficou buraco? E agora nós vamos seguir novamente, agora fazendo aqui os 14 pontos. Aqui tem que ter sobrado 14 pontos, tá? Vamos lá fazer os 14 pontos baixos, ó. Fiz aqui a diminuição, vou no próximo, ó. Aqui no próximo pontinho e volto fazendo os 14 baixos, pegando nos dois elos da corrente. Sempre conta pra ver se tá certinho, ó. 1, vamos lá. 2, 3, da alturinha, tá? Ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ó, 13 é o último aqui no canto, ó. A última laçada é essa daqui, tá escondidinha, ó, tá vendo? Ó, vou pegar ela, tá vendo? Ó, 14. Fiz 14 pontos baixos. Fiz 14, fiz a diminuição e 14. Vamos fazer a correntinha de subida, voltar aqui
novamente fazendo pontos baixos, sempre pegando a primeira correntinha, tá? Ó, primeira correntinha, e aqui nós vamos fazer 13 agora. Pontos baixos, tá? Eu fiz um ponto baixo, eu vou no próximo pegando as duas laçadinhas. 2, 3, 4, sempre dando a alturinha, tá? Do ponto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Perceba que aqui nós estamos diminuindo para ficar do mesmo tamanho do outro lado, tá? Aqui foram aumentos e aqui são diminuições, tá? Por isso que nós estamos diminuindo agora. Lá de baixo fizemos 14, agora fizemos 13. Estamos voltando agora ao contrário, tá? Até voltamos no onde nós iniciamos. Então, eu fiz 13 pontos baixos. Vou no próximo ponto, na próxima correntinha, e pego aqui o meu fio e ponho aqui na minha agulha. Não fecho, dou altura e não fecho. Deu sempre uma alturinha para não ficar buraco aqui, tá? Dou uma alturinha, vou pular o próximo ponto. Sempre o ponto do meio eu vou pular. Esses pontos que eu tô pulando são aqueles pontos que eu fiz o aumento, tá? Sempre tava fazendo aumento no ponto do meio, agora eu tô pulando ele e fazendo diminuição. Pulo esse ponto, vou no próximo ponto, busco meu fio, dou a minha altura e agora eu fecho os 3 laçadinhas de uma vez, ó. Tá vendo que não fica buraquinho, ó? Tá vendo, ó? Fica sem buracos na nossa peça, por isso que eu tô pulando esse ponto. E volto de novo com 13 aqui. Sempre tem que ter a mesma quantidade de um lado do outro, tá? Tô repetindo isso, mas é porque senão, quando é iniciante, a gente acaba esquecendo o ponto e da diferença, tá? Então, eu fiz aqui a diminuição, vou voltar fazendo 13, pegando as duas laçadas da corrente. 13 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha aqui a laçadinha aqui no fundo, tá? Ó, a correntinha essa daqui, ó, no cantinho. 13, tá vendo? Ó, não esquece dela, ó. Fica bem aqui no canto, ó, antes desse gominho aqui, tá? Sempre tem uma correntinha. Fiz 13 pontos baixos. Agora a mesma coisa, correntinha de subida, viro a minha peça, ó, ó como é que tá ficando, tá vendo? Eu tô fazendo a parte de trás da bolsa, ó. Virei aqui a minha peça e inicio novamente. Pego aqui no primeiro ponto, pegando as duas laçadinhas, ó, da corrente, e volto fazendo agora 12, tá? Sempre diminuindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Fiz 12 pontos baixos, ó. 12 pontos baixos. Cheguei aqui onde eu vou fazer a minha diminuição. Vou no próximo ponto, pego a minha agulha, busco meu fio. Aqui, vou pular esse ponto do meio, tá? Sempre vou pular esse ponto do meio. Vou no próximo, pego a minha agulha, dou a minha esticadinha para não ficar repuxada e fecho aqui as 3 laçadinhas todas de uma vez, tá? Fiz mais uma diminuição aqui. E agora eu sigo novamente com meus 12 pontos aqui do outro lado. Ó, perceba que essa diminuição tá sempre no meio, tá igual ao outro lado, tá? Então, já vou aqui no meu próximo ponto e começo fazendo novamente 12 pontos baixos, tá? Dando a alturinha do ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, olha a correntinha do canto, ó. Tá vendo? Ela sempre vai estar antes dessa laçadinha aqui, ó. Tá? Que essa laçadinha é a correntinha da carreira anterior. Então, o primeiro ponto tá aqui, ó. Depois desse morrinho aqui, tá vendo, ó? Tá vendo essa laçadinha? Então, aqui eu faço o meu 12º ponto.
pegando as duas laçadinhas, tá? E assim nós vamos fazer até nós chegarmos lá onde nós iniciamos. Olha como é que tá ficando, ó. Tá vendo? Tá fazendo aqui a parte de trás da peça, ó. Não fica buraco aqui, ó. Fica certinho, tá vendo, ó? Fazendo essa diminuição certinha aí. Vou fazer mais essa carreira com vocês. Faço a correntinha de subida, volto aqui o meu trabalho, inicio aqui pegando as duas laçadinhas e agora eu vou fazer 11 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Fiz 11 pontos, vou no próximo ponto para iniciar a diminuição. Vou no próximo, busco o meu fio e dou alturinha. Vou pular esse ponto do meio e vou no próximo. Busco o meu fio, fico aqui com as laçadas e puxo todas elas de uma vez. Volto novamente com meus 11 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tá? Fiz aqui 11 pontos. Faço a minha correntinha de subida, viro o meu trabalho e agora eu vou seguir essa sequência agora, até chegarmos na mesma quantidade de pontos que nós trabalhamos aqui no início, que foram 6 pontos, tá? Então, essa carreira aqui, nós vamos fazer agora 10 pontos, uma diminuição e mais 10. Depois, nós vamos fazer a próxima carreira com 9, a diminuição mais 9. Na outra, 8, a diminuição mais 8. Depois, 7, diminuição e mais 7. E depois, mais 6. Quando nós chegarmos aqui em 6 pontos e uma diminuição, nós voltamos, tá? Porque os dois lados têm que ficar do mesmo tamanho, tá? Então, aqui nós iniciamos com 6 pontos, né? E aumento. E aqui nós vamos fazer 6 pontos e a diminuição, para ficar do mesmo tamanho. Então, faça aí, nós já voltamos para finalizar aqui a parte de trás da nossa bolsa. Finalizamos aqui, então, ó, com 6 pontos baixos, uma diminuição e 6 pontos baixos. Ficou igualzinho o outro lado, tá? Ó, 6 pontos, aqui era o aumento, né? E aqui mais 6. Então, aqui ficou com um total de 13 pontos que tinha aqui. Ficou igual aqui as correntinhas, ó. Ficaram as duas correntinhas do mesmo tamanho. A bolsa ficou do mesmo tamanho. Então, mede aí para ver se ficou ela do mesmo tamanho, tá? Então, temos aqui 13 pontos no total. Que é o 6, aqui foi a diminuição e aqui foi o aumento, né? Mas a quantidade são 13 pontos para cada lado. Tá? E eu finalizei ela aqui pelo lado avesso, ó. Tá vendo que nós estamos com essa parte aqui do lado pra cá, ó. Do lado avesso, tá vendo? O que nós vamos fazer agora? Virar ela, tá? Ó, nós estamos assim. A parte da frente é essa daqui, tá vendo que essa aqui é a parte da frente, ó? Ó, essa aqui é a parte da frente da bolsa. Então, como nós finalizamos aqui pelo lado avesso, tá vendo aqui, ó? Nós estamos aqui pelo lado avesso, tá vendo, ó? Ó, a quantidade de pontos aqui, a quantidade de pontos aqui. Tem que dar certinha, tá? E agora, o que nós vamos fazer? Desvirar ela. Vamos desvirar ela pra cá, pro lado certo dela. Ajeita a sua peça aí, ó. Tá vendo que essa parte tá pra cá, ó? Essa aqui nós vamos fazer o acabamento agora. Então, ajeita aí a tua peça, vê se tá certinha, ó. Aqui foi a parte de trás, ó. Que a parte de trás não dá nem pra ver aqui as diminuições, tá vendo? E aqui é a parte da frente, ó. E aqui é o fundo da bolsa, ó. Aqui você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Se quiser aumentar, quiser diminuir, tá? Do jeito que você quiser. Eu já deixei a dica aí pra vocês. Então, agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o acabamento aqui, todo ao redor dessa bolsa, tá? Vamos fazer aqui, do jeito que nós estamos aqui com o nosso fio, ó, nós já estamos pelo lado direito da peça, tá vendo, ó? Estamos pelo lado direito, vamos fazer aqui o ponto baixo. Vamos aqui fazer mais uma diminuição aqui para ficar mais fechadinha, mais pontos baixos até aqui, tá? Então, vamos lá fazer os pontos baixos. Vou pegar aqui onde eu terminei, né? Vou colocar o meu fio aqui, a minha agulha aqui no fio e vamos iniciar aqui a lateral da peça aqui, tá? Então, aqui, ó, fiz o último ponto, vou colocar a minha agulha no mesmo pontinho e vou iniciar aqui o meu ponto baixo. Se você quiser marcar esse ponto, marca ele para não se perder, tá? Que aqui já é o ponto da lateral.
ponto aqui da lateral, tá vendo? Que nós estamos trabalhando agora na lateral, ó, tá vendo? Agora nós fizemos um ponto baixo, nós vamos aqui no próximo. O próximo vai ser onde tá essa laçadinha. Nós vamos pegar aqui nas duas laçadinhas, nas duas correntinhas da laçada para não ficar buraco, tá? E vamos fazer o segundo ponto baixo aqui da nossa lateral. Então, já fiz 2, o próximo vai ser aqui no meio. 3, ó. Sempre vai pegar na laçadinha, né? Nas duas laçadinhas da corrente, ó. As duas laçadas da corrente. E aqui, ó, já vai ajeitando. E nós vamos pegar agora aqui nesse gominho, tá vendo, ó? Coloca a sua agulha aqui no gominho e faz ponto baixo. Dá alturinha, tá? Pra não ficar muito repuxado, ó. Nós estamos aqui na lateral agora. Aqui na laçadinha, pegando as duas laçadas da agulha. Aqui no meio. Vamos fazer até chegar lá no outro lado, tá? E nós vamos contar a quantidade de pontos que tem desse lado, vai ter que ter lá da outra lateral também, tá? Pega as duas laçadas. Aqui, ó, pega no meio, porque aqui já foram aqueles pontos que nós pegamos no meio da corrente, ó. Já pega aqui no meio da corrente, ó. Vai na laçada. Aqui já é a parte do fundo da bolsa, ó. Tá vendo, ó? No meio da corrente. Aqui nas duas laçadinhas. No meio da corrente, ó. Tá vendo, ó? Pegando no meio aqui do gominho. Na laçada. No meio aqui, aqui nós já estamos aqui igual do outro lado, ó, aqui no meio dos gominhos, aqui. No meio aqui também dos gominhos, ó, até chegar lá onde nós iniciamos, aqui. Essa lateral, né? Ó, cheguei aqui, ó, laçadinha, e o último é aqui, ó. Tá vendo? Aqui no canto, tá vendo que tá aqui o gominho, ó, foi aqui. Meu último ponto aqui da lateral. Vamos contar aqui. Se quiser, marca esse também, para não perder, tá? Marca esse pontinho aqui. Então, nós temos aqui de marcador a marcador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 pontos, tá? Aqui a nossa lateral, ó, tem 23 pontos. Tá vendo aqui, ó, de marcador a marcador? 23. Aqui desse outro lado também vai ter que ter 23 pontos, vai ter que ficar igualzinha, tá? Então, nós já fizemos aqui a lateral, vamos agora para a parte aqui daqueles 13 pontos onde nós iniciamos, tá? Ó, tá vendo que tem 6, aí tem esse pontinho do meio mais 6. Nós vamos iniciar nele agora. Nós vamos pegar as duas laçadinhas de novo, ó. Vamos pegar as duas laçadas, ó, no ponto, sempre tá depois desse gominho, tá? Ó. Fizemos aqui o último, depois do gominho é o primeiro ponto da lateral, da parte daqui do meio, ó, tá? Então, vamos fazer aqui aqueles 6 pontos baixos. Vamos fazer 1, 2, 3, 4. Aqui nós vamos fazer 5 pontos baixos para fazer a diminuição aqui, tá? Nós vamos fazer mais uma diminuição aqui. Então, nós fizemos aqui 5 pontos baixos. Vamos aqui no próximo ponto, pegando as duas laçadinhas, vamos buscar o nosso fio e não vamos fechar. Vou agora no outro, não vou fazer esse do meio, vou no próximo aqui, tá? Ó, vou no próximo, pulei o do meio, ó, pulei o pontinho do meio, vou no próximo e busco o meu fio e fico com 3 laçadas. Faço aqui mais uma diminuição aqui para ficar mais fechadinha. Então, eu fiz 5 pontos baixos depois aqui da nossa lateral e fiz uma diminuição. E aqui vai sobrar mais 5. Vai ter que ter 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Fiz mais uma diminuição para deixar ela mais fechadinha. Então, vou fazer mais 5 pontos baixos aqui. 1, 2... 3, 4, ó, cheguei aqui na laçada, tá vendo aqui, ó, que foi onde eu iniciei, ó, 5 pontos, tá? Então, eu tenho 5 pontos aqui, uma diminuição e mais 5, tá? Porque ela vai ficar assim mais fechadinha, tá vendo que ela ficou mais fechadinha aqui no meio, ó? Então, eu fiz mais uma diminuição aí.
Então, 5, uma diminuição e 5. E agora nós vamos trabalhar aqueles 20. Então, nós vamos trabalhar aqui aqueles 23 pontos dessa outra lateral, tá? Ó, nós já fizemos esse lado, agora nós vamos trabalhar essa outra. Então, vamos virar aqui, ó. Fiz aqui o meu último ponto, né? Tem esse fiozinho solto, nós já vamos esconder ele. Então, aqui, nós já vamos colocar a nossa agulha aqui depois, ó. Tá vendo? Nós estamos aqui, nós vamos colocar onde tá esse gominho aqui. Vamos colocar a nossa agulha aqui, ó. Tá vendo esse gominho aqui do lado? Vamos pegar as duas laçadinhas aqui, ó. Aqui do lado, ó. Pega aqui as duas laçadinhas, ó. As duas perninhas, já coloca esse fio aqui por cima e já vamos começar a esconder aqui esse ponto. Então, se você já quiser marcar também esse ponto, deixa ele marcadinho aí, né? Para nós contarmos lá os 23 pontos. Então, aqui é o primeiro ponto da lateral. Vou aqui, agora, eu vou colocar a minha agulha aqui no meio, ó. Tá vendo? No meio do ponto aqui. E vou sair onde tá esses gominhos aqui atrás, ó. Já colocando esse fiozinho aqui por baixo para esconder. Então, eu já busco aqui o meu fio, né? O meu ponto e já faço mais um ponto baixo. Então, eu já tenho 2 pontos aqui para minha lateral, ó. 1, 2. O próximo ponto vai ser essa laçadinha aqui do lado, ó. Essa correntinha aqui do lado. Vamos pegar as duas laçadas da corrente e já deixar o ponto aqui em cima, o fiozinho aqui em cima, esse fiozinho que nós estamos escondendo aqui. Então, já fiz aqui 3, nós vamos ter que ter um total de 23, tá? Tem que ser igual lá do outro lado. Agora, vamos colocar aqui no meio, ó. Sair aqui nos gominhos. Sempre pegando no meio e no gominho, ó. Pega aqui nas correntinhas, né? Primeiro pega essa correntinha. A correntinha tá aqui do lado do gominho, ó. Tá vendo que esse gominho tá aqui? A correntinha tá aqui do lado, ó. Coloca a sua agulha aqui nessas duas perninhas da correntinha pra não ficar buraco, tá, ó? Coloca aqui dentro das duas correntinhas, ó. As duas perninhas da corrente. Já põe o fio aqui em cima, já esconde. Tá? Então, nós vamos fazer isso até chegar lá no final, com 23 pontos, ó. Tá vendo? Eu fiz aqui na correntinha, eu vou aqui no meio aqui, ó, tá vendo? Nesse miolo aqui, coloca a minha agulha, sempre vou sair aqui, ó, nesses gominhos aqui atrás, tá? Então, vamos lá. Nós vamos fazer aí um total de 23 pontos baixos até chegar lá no final. Pra ficar as duas laterais iguais. Pegando sempre no meio do gominho, ó. Esconde esse fiozinho aqui por baixo, se sobrar alguma pontinha você corta, tá? Pega aqui nas duas laçadas. Aqui no meio. Tá? Então, faça isso até chegar lá no final, tá? Sempre pegando aqui na laçadinha e aqui, ó, vamos fazer aqui junto, que aqui chegou onde tá aquele relevo, né, ó. Pega aqui nas duas, fez aqui no meio, ó, tá vendo? Vamos voltar aqui. Volta aqui pra vocês verem melhor. Fiz aqui na laçadinha, ó, peguei na laçadinha, as duas perninhas. Aqui, ó, eu vou pegar aqui no meio, tá vendo aqui no meio? Quando eu colocar a minha agulha aqui no meio, eu saio no gominho, ó. Ó os gominhos aqui atrás, que são aquele ponto relevo que nós trabalhamos. Faço aqui o ponto baixo, tá? Aqui pego novamente aqui nas duas perninhas da corrente, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Aqui eu peguei nas duas perninhas, agora eu vou pegar aqui no meio, ó. Tá vendo? No relevo, ó. Aqui eu peguei nas duas perninhas e vou pegar aqui no relevo, sempre saindo aqui nesses gominhos. Tá vendo que tem gominhos aqui? Ó. Aqui no próximo pega nas duas laçadas. Depois das duas laçadas vai aqui no meio, ó. Tá vendo? E nós vamos fazer assim até chegar aqui no final, tá? Pegando sempre no meio e na correntinha. Vai ser um total aí de 23 pontos. Vamos chegar aqui, nós vamos finalizar aqui para fazer outra diminuição aqui do outro lado. Aqui no último, você vai pegar nessas duas laçadinhas aqui, tá? Ó, pega nessas duas laçadinhas aqui. Esse pontinho aqui não faz, porque esse daqui é da lateral. Tá vendo que tem aqui? Essa é a correntinha que nós trabalhamos na carreira anterior, ó. Então, aqui o último ponto vai ser nessa laçadinha, tá? Ó, então, vamos conferir agora se dá os 23 pontos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, tá? 23 pontos também para ficar igual, né? Ó, vai ficar os dois lados iguais, tá? Então, eu finalizei aqui antes desse gominho, que é a correntinha da carreira anterior, tá? 23 pontos. E agora, nós vamos fazer mais uma diminuição aqui, nessa parte aqui da frente. Então, aqui, depois dessa laçadinha, ó, que é a correntinha, nós vamos colocar a nossa agulha aqui, que é aqueles pontos aqui aqueles 6, né? Que tem aqui um no meio, mais 6. Então, aqui é o primeiro, ó, depois desse morrinho aqui, tá vendo? Que esse morrinho aqui é a correntinha. Então, vamos colocar a minha agulha aqui e vou fazer aqueles 5 pontos baixos, ó. 1,
Tá vendo? Eu coloquei aqui. Se você quiser marcar esse outro, o último ponto dos 23 aqui, para você não se perder, marca ele, tá? Aqueles 23. E aqui é o primeiro da lateral. Então, eu já fiz um da lateral. Então, vou fazer 5, ó. Fiz 1, 2, tô pegando as duas correntinhas, tá? Ó, as duas laçadas da corrente. 2, 3, 4 e 5, tá? Depois dos 23, fiz 5 pontos baixos. E aqui eu vou fazer mais uma diminuição, para ficar igual aqui do outro lado. Senão vai ficar diferente, tá? Tem que ficar igual do outro lado. Vou no próximo ponto, busco meu fio, pulo o ponto do meio e vou no próximo. Fico com 3 laçadas e fecho as 3 laçadas de uma vez. Me sobraram aqui os 5 pontos baixos. Vamos fazer ele. 1, 2, 3, 4 e 5, ó. Cheguei um ponto antes no marcador, porque esse marcador já faz parte dos 23 pontos da outra lateral. Agora, nós vamos finalizar toda a nossa peça com pontos baixíssimos, tá? Fiz o último ponto aqui, né? O último ponto baixo. E aqui já onde está o marcador, que é a minha lateral, eu já vou começar fazendo meu baixíssimo. Já retiro aqui esse marcador. Eu só vou retornar esse marcador para cá, para saber que aqui foi o primeiro ponto que eu iniciei o baixíssimo. Então, eu coloco aqui o meu marcador novamente e vou fazer só baixíssimos agora. Sobre toda a base, ó. Já fiz um baixíssimo, vou no próximo ponto. Baixíssimo é aquele que eu passo aqui por dentro, né, ó, do meu fio, tá vendo, ó? Passo aqui por dentro da minha correntinha, vou no próximo, ó, passo por dentro da minha correntinha. Vou no próximo, passo aqui por dentro da minha correntinha e eu vou preencher toda a minha base com pontos baixíssimos, tá? Vamos fazer aqui essa lateral juntas para vocês não ficarem com dúvida, ó. Vou no próximo, baixíssimo, tá vendo? Eu tô fazendo agora o acabamento aqui da minha peça. Você também pode aí subir uma alça, se você quiser, de crochê, tá? Você pode aí, de vez de fazer esse acabamento aqui, subir a alça, tá? Você poderia aqui, ó, depois que voltasse aqui nessa parte, já subir a parte da alça. Mas como eu tô fazendo com uma alça de corrente, né? Então, não vou fazer com alça. Mas você pode aí subir a alça a partir daqui, tá? A partir da parte que você termina aqui a lateral, já inicia uma alça. É uma sugestão aí pra você. Agora eu vou fazer baixíssimo para terminar aqui a nossa peça. Ó, quando chegar lá no marcador, na parte do meio, eu vou mostrar aqui pra vocês. Sem fazer nenhum aumento e nada, nem diminuição, tá? Só baixíssimo mesmo pra dar esse efeito aqui, pra dar esse acabamento bonito na peça, tá? Ó, como é que fica, ó. Pra dar essa parte do nosso acabamento. Só baixíssimos. Já pode tirar também esse marcador, ó. Aqui no meio também, ó. Vamos fazer os nossos baixíssimos aqui do meio. Eu tô pegando as duas laçadas, tá? Ó, pegando as duas laçadas e fazendo aqui o baixíssimo. Olha como é que vai ficando, ó. Tá ficando bem bonito. Ó, aqui normal, tá? Ó, ponto baixíssimo, baixíssimo, ponto sobre ponto. Pega até esse pontinho do meio aqui, tá? Ó. Tá vendo? Eu fiz o do meio. Eu tô seguindo os pontos, tá? Ó como é que vai ficando esse detalhezinho aqui no meio. Vai ficando bem bonitinho, ó. Parece até uma boquinha, né? A seguidora falou que parecia uma boquinha. Ficou bem legal. Ó, cheguei aqui. Ó, tá vendo? Sigo fazendo, tá? Ó, vou aqui pro outro lado, vou aqui no próximo, até chegar lá novamente do outro lado. Então, vamos preencher tudo até chegarmos aqui no marcador, tá? Faz aqui, aqui, desce aqui para a parte de trás aqui da peça e aqui no final nós vamos finalizar a peça. Ó, estou chegando aqui no marcador, tá? Ó, fiz aqui, agora mais um ponto aqui, né? O último aqui, ó, cheguei aqui no marcador, tá? E aqui nós já vamos cortar o nosso fio para finalizar. Já corta aqui um pedacinho do seu fio. Passa esse fio aqui pra fora, retira aqui esse marcador. E agora aqui onde eu retirei o marcador, nós vamos fazer o fechamento. Vamos colocar a minha agulha de trás pra frente aqui, pegar esse fiozinho que eu deixei aqui solto,
Passou aqui por dentro dessa laçadinha, tá? Formou essa correntinha aqui. Aqui nós vamos fechar essa corrente agora. Nós vamos colocar a nossa agulha aqui atrás, ó. Temos essa correntinha e depois dessa correntinha nós vamos colocar a nossa agulha aqui no meio, ó. Pegando essa laçada da corrente, essa outra laçada da corrente, eu vou sair aqui no meio, ó. Sair no meio dessa laçada que eu fechei o último ponto aqui. E agora nós vamos pegar esse fiozinho e passar por dentro dessas laçadinhas aqui, ó. Dessa forma como você vê aí no vídeo. Passei aqui por dentro, ó. Então, eu fiz aqui uma correntinha, ó, para fazer o fechamento, ó. Ajeito ela para ficar igual às outras correntinhas. Ó, fiz aqui a perninha da correntinha, tá vendo, ó? Para ficar todas igual, ó. E esse fiozinho que ficou solto aqui atrás, é só passar por baixo agora. Passo aqui por baixo, aqui por trás, ó. E vou escondê-lo aqui. Passo pra cá. Ó como é que ficou aqui as correntinhas, tá? Ó, ficou certinho aqui, desse lado aqui também, ó. A parte de cima da corrente e a parte de trás da corrente, tá vendo aqui, ó? E aqui é só esconder esses fiozinhos aqui por baixo, ó. Se você quiser pegar uma agulha menor para esconder aí, ó. Pega uma agulha menor ou uma agulha de tapeceiro, se você preferir. E aqui é só fazer, esconder esse fiozinho aqui, ó. Passa aqui por baixo. Por baixo. Se você quiser depois no final passar um pouquinho de cola, tá? Pode passar também. E aqui é só cortar o fiozinho, tá? Então, nós já finalizamos aqui a nossa bag mag. Olha que lindo que ficou o acabamento. Você ajeita aqui essa correntinha pra ficar certinha, tá? Ó. Deixa tudo certinho aí pra ficar bem perfeita a sua peça. Ó, no final ajeita tudo. Coloca a mão aqui por dentro, ajeita pra ficar perfeita. Bolsa finalizada. Olha que linda que ficou a nossa bag mag. Olha que linda. Usando esses pontos baixos, deu todo esse detalhe aí pra peça. Ficou bem bonita essa peça. Vamos tirar aqui mais ou menos a medida dela. Parece um coração, uma boquinha, né? Ficou perfeita essa bolsa. Vamos tirar aqui a medida dela. Mais ou menos 18 centímetros aqui, medindo na parte do meio. E dobrando ela, ó. Ela ficou mais ou menos aí com 29 centímetros. Ó, 29 centímetros mais ou menos com ela dobrada. E aqui na parte do fundo dela, né? Que foi a parte que nós fizemos aqui, a parte do fundo da bolsa, mais ou menos 7 centímetros, tá? Ficou uma bolsa bem ampla, bem grande, aí cabe bastante coisa. Uma bolsa bem facinha de fazer, tá? Eu fiz uma e já vendi a minha marronzinha que eu fiz. Eu já vendi ela, é uma peça bem vendável aí para você que é iniciante, quer começar aí no crochê também, tá? E agora nós vamos colocar aqui os acessórios da nossa bag mag. E você pode finalizar a sua bolsa como você quiser, tá? Você pode aí colocar fecho imantado, tá? Ó, esse fechinho imantado aqui no meio. Pode costurar aqui esse fecho imantado aqui na sua bolsa. Se você achar que um fecho só não dá, você pode colocar um de cada lado aqui também para fazer um fechamento. Aí fica a seu critério. Pode usar também esse fecho aqui com lapela para usar aqui no centro da bolsa, ó. Você pode aí usar a sua criatividade e fechar ela como você quiser, tá? Fazer aí o seu acabamento como você quiser. Aqui eu vou, para as alças, eu vou usar essa alça de couro nessa daqui, né? Eu vou usar duas alças aqui. Essa daqui tem 70 centímetros cada alça dessa, ó. Aí você pode personalizar aí do jeito que você preferir, tá? Aqui eu vou usar duas argolas para cada alça, né? Vou usar 4 mosquetão desse daqui. E vou prender aqui na minha bolsa. Você pode usar o tamanho que você preferir. Essa aqui tem 70 centímetros, que vai ser uma alça de ombro. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, pra vocês verem como que vai ficar. Colocar uma argola de um lado. Coloquei aqui a argola do outro lado, tá? E aquilo que eu falei, também você pode fazer uma alça de crochê aí também, que fica legal. Você pode fazer uma alça toda de crochê, ela fica bem artesanal também. Tá? Então, eu coloquei aqui a argola, ó. E aqui eu vou colocar a minha alça. Coloco aqui dentro, de um lado, ó. Aqui do outro lado também. Ficou bem bonita com essa alcinha de couro também, ó. Fica bem legal. Eu vou fazer isso também do outro lado, tá, ó. Coloco aqui do outro lado também, ó. Viro aqui a minha peça e coloco do outro lado, da mesma altura aqui, ó. Pra ficar as duas certinho. Então, ela vai ficar assim. Olha que linda que ela vai ficar. Aí, como eu falei, né? Vai de gosto e da sua cliente e o gosto, né? Se você estiver fazendo pra você, conforme você quiser aí, tá? Eu usei aqui nessa parte pra ficar... Porque eu coloquei aqui, eu achei que ela ficou pendendo pro lado. Então, eu resolvi pôr desse lado aqui pra ficar certinho.
E aqui você pode colocar aquela corrente, colocar aqueles pingentes que tá usando, né? Que nem eu usei naquela marrom. Vou deixar aqui pra vocês a bolsa, né? Porque como eu não tenho mais ela, vou deixar aí a foto pra vocês. A outra eu coloquei aqui os pingentes, né? Pendurado. E coloquei 2 tipos de argola. Coloquei uma de couro e uma de corrente. Ficou bem legal também. Então agora é só personalizar aí do jeito que você preferir. Finalizei a minha com botão imantado, tá? Aqui não tem segredo, é só você costurar usando a linha da mesma cor do seu fio, ou se você preferir, pode usar aí uma linha transparente, tá? Então, eu usei aqui o botão imantado, coloquei um botão aqui no meio, ó. Se você quiser também, eu tenho vídeo aula lá no meu canal do Instagram de como colocar o botão imantado, tá? Não é difícil, é bem simples aí de colocar. Fiz um chaveirinho aqui de boca, né? Para dar todo o charme aqui para essa peça. Você pode fazer aí do jeito que você preferir. Pode fazer boquinha, florzinha. Se você quiser que eu grave passo a passo dessa boquinha, comenta aqui abaixo que eu gravo para você, tá? Coloquei aqui um pingente, como eu falei, personalize aí do jeito que você preferir. Mas olha o charme que ficou com essa boquinha. Ficou super fofinha aí. Você pode fazer da mesma cor também. Eu quis fazer vermelha para dar um charme aí para a peça, tá? E essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de curtir a nossa página, se inscrever para não perder mais tutoriais. E se você reproduzir a sua Bag Mag, não esquece de me marcar. Eu vou ficar muito feliz em ver a sua Bag Mag. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.